Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, apresentando um altar, levantando um altar para o nosso Deus. Hoje é um domingo, hoje é o dia que nós nos reunimos como igreja aqui em Portugal, é o dia onde nós encontramos as mesmas pessoas que têm a mesma fé que nós, as mesmas pessoas que são falhas, são pecadoras e que buscam neste Deus a esperança para viver o dia de hoje, para viver as suas vidas, para seguir os seus caminhos, para continuar olhando para a face deste Deus e sabendo que há uma proteção sobre nós. Conforme nós lemos lá no Salmos 32, Ele é aquele que nos cerca de amor. E é por isso que nós estamos todos os dias aqui apresentando e apresentando este Deus através do conhecimento da palavra dele e nos aprofundando de quem ele é, daquilo que ele está nos falando através da sua palavra, através das instruções, deixando os nossos pecados, deixando não, mas trazendo à consciência os nossos pecados, para que então nós possamos cada vez mais estarmos mais alinhados com este Deus. As nossas arestas da nossa alma, os nossos comportamentos. E ontem ainda falava com uma pessoa e a gente falava a respeito disso, né? Muitas vezes nós demonizamos, né? Falamos, é porque o mal está fazendo isso com a minha vida, ou o mal agiu sobre aquela pessoa, o mal não sei o quê. Há uma luta espiritual muito grande. Há uma luta entre o bem e o mal. Aquilo que os filmes de Hollywood nos falam, nos mostram muitas vezes, é uma realidade que nós vivemos. Mas nós não podemos simplesmente deixar toda a culpa no maligno. Nós temos culpa também. Nós temos culpa quando nós não lutamos contra a nossa carnalidade. Nós temos culpa quando nós vamos aceitando o pecado e normalizando esse pecado nas nossas vidas. A palavra de Deus nos fala que muitas vezes por falta de conhecimento nós vamos pecando. Mas é por isso que nós estamos buscando no Senhor o conhecimento da palavra dele, o conhecimento de quem nós somos, o conhecimento de quem é esse Deus, o conhecimento das armas que este Deus nos dá através da palavra dele. E hoje eu quero falar lá sobre, eu quero falar sobre uma palavra de esperança, mas também uma palavra de reflexão sobre a viúva que foi lá, se apresentou na presença do Eliseu, lá em 2 Reis 4. Se você está com a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia. A minha Bíblia é uma Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais atualizada, uma fácil comunicação. Mas abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia NVT física, vá no aplicativo, baixe o aplicativo e lá em cima, nas instruções, você pode mudar para qualquer perfil de versão lá. Pode ser NVI, NVT, NTLH. E enfim, é isso. Vamos orar então para já começarmos. Senhor, eu te agradeço por esse dia. Ser conosco diante dessa palavra, Senhor. Que nós possamos ser ministrados por Ti, Senhor. Que o nosso coração se encha da Tua presença e o nosso caráter seja transformado. E as nossas mentes sejam transformadas, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu me arrumava, eu ainda meditava sobre essa palavra, né? E eu estava ouvindo um louvor, e esse louvor, o louvor que o Senhor me fez acordar, e já está há alguns dias com esse louvor na minha cabeça, é aquele: quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus. E o louvor prossegue dizendo que os testemunhos serão, né, propagados. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é a boa mão deste Deus. E aí logo depois veio na sequência ali um louvor que dizia: quebra meu vaso, Senhor, me faz novo. E eu pensei: meu Deus, eu não quero, dói muito. Mas tantas vezes o Senhor precisa fazer isso para que nós possamos verdadeiramente estar na presença dEle de forma santa. E ser quebrados muitas vezes dói muito. E ser quebrados muitas vezes faz
com que muitas pessoas se revoltem contra o próprio Deus, né. E aqui nós vamos ver essa viúva ela vai falar que ela era esposa de alguém que servia ali Eliseu. Eliseu é aquele que havia substituído Elias, né, o grande poder que Deus dispensou ali através da vida de Elias. E nós temos ali em todo o primeiro Reis, e nós falamos um pouquinho em lives atrás sobre Elias. Então Eliseu veio ali para substituir Elias e fez muitos, muitos milagres. Mas aqui dentro desse contexto, essa viúva fala: olha, o meu marido que servia, né, aqui ela dizia, ó: "Meu marido que o servia morreu, e o senhor sabe como ele temia o Senhor", o primeiro versículo aqui do capítulo 4. Então: "Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos". Os profetas, né, dentro daquele contexto, eles eram considerados como aqueles que tinham acesso a Deus. Eles eram considerados aqueles que onde as pessoas iam buscar uma palavra que vinha do Senhor através deles. Dentro daquele contexto ali, eles ainda viviam aquele contexto onde o sacerdote se apresentava ali uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, para oferecer um sacrifício para Deus, por ele, pelo povo, e o povo ficava do lado de fora. Então, o acesso a Deus era através desses homens, né? Que primeiro instituídos ali pela linhagem de Arão, mas também aqueles instituídos pelo próprio Deus, que eram os profetas levantados pelo Senhor para ser voz ali, voz muitas vezes de, de, de anúncio, né? Olha, se corrige fulano, se corrige povo aí, porque eu vou mandar algo para castigar vocês, eu vou mandar algo para oprimir vocês. Então se corrijam, eu sou santo, estejam santificados na minha presença. Então esses profetas, eles eram levantados como aqueles que eram a voz de Deus. Então essa mulher aqui, dentro desse contexto, eu imagino que ela perdeu seu marido, ficou ali com seus 2 filhos, que a palavra nos fala, e nós vamos ler, com seus 2 filhos. E ela, somente quando a coisa realmente apertou, que daí vieram os credores ali na porta, que possivelmente esses credores já estavam ali cobrando há muito tempo ela. Mas aí eles vieram ali na porta e disseram: olha, vamos levar os teus filhos como escravos. Você não está pagando a dívida, né? E aí ontem nós ainda falávamos ali sobre o que eles faziam com as viúvas, tiravam ali as viúvas das suas casas confortáveis, a palavra de Miqueias que nós falamos ontem. Então, dentro desse contexto, uma viúva, ela era como se ela estivesse desprotegida, né? Como ela estivesse ali vulnerável. Então, os perversos se aproveitam muitas vezes dessas situações. Mas aqui essa viúva, então, ela recorreu a Eliseu quando não, né, já estava no limite. Mas eu fiquei me questionando, né, por que ela demorou tanto para recorrer à ajuda ali do profeta Eliseu? Muitas vezes nós vamos alimentando no nosso interior, e eu conheço pessoas que são assim, questões, aflições que vêm, né, e espremem, que muitas vezes são para nos espremer e para tirar o melhor óleo. Nós falamos também ontem sobre o óleo, né? Que vem para nos tirar o melhor óleo, para tirar de nós aquilo como o fogo no ourives, que está lá botando fogo ali no ouro, né? Transformando o ouro para que ele fique cada vez mais puro. O Senhor também faz isso conosco. E essa transformação, esse espremer ali para sair o melhor óleo de nós, dói. E essa mulher, ela perdeu o marido dela. Essa mulher, ela perdeu o sacerdote do lar. Essa mulher, ela perdeu aquele que estava ali conduzindo ali dentro daquele contexto. Por isso que a Bíblia nos fala tanto sobre ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, porque dentro daquele contexto cultural e religioso ali, uma mulher, ela não tinha voz para nada. Uma mulher, ela não, 90, quase 100%, né, elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever, elas não podiam falar em público. Era um contexto realmente muito rígido em relação às mulheres. Então, uma mulher que foi ali, cuidava do lar, e hoje nós vemos
na nossa atualidade, muitas vezes mulheres que se dispõem a criar os filhos, mulheres que se dispõem a cuidar do lar, e em determinado momento ali, quase na meia-idade para frente, né, ou já numa idade um pouco mais avançada, elas perdem os seus maridos e ficam totalmente desprotegidas quando os filhos não se levantam para ajudá-las. E aqui dentro desse contexto, pelo que eu vejo, os filhos eram filhos novos, ainda não trabalhavam ali para ajudar essa viúva. Então, possivelmente, a palavra não fala isso, mas ela estava se questionando: Deus, aonde tu estás? O meu marido te ajudava, o meu marido te temia, o meu marido era teu servo. Deus, aonde tu estás? Agora querem levar os meus filhos como escravos. Deus, aonde tu estás? Tantas vezes nós nos pegamos em situações onde nós estamos totalmente num poço fundo, e eu já estive muitas vezes nesse poço fundo e eu posso falar tranquilamente sobre o que é, e eu não quero voltar para ele. Então eu me esforço todos os dias para estar ali na presença do Senhor, mesmo que esteja o mundo caindo. Senhor, tu és o meu protetor. Senhor, tu és aquele que me guia. Senhor, tu és a minha força. Tu és aquele que me alimenta. Tu és aquele que me conduz, conforme o Salmos 32, 8, que nós lemos ontem. Tu és aquele que me aconselha para o melhor para a minha vida. Então, este Deus, mas tantas vezes numa dor. E o pecado, gente, o pecado, lá o Apocalipse nos fala que quando ele adverte ali uma igreja ali das 7 igrejas e ele fala, olha, vocês perderam o primeiro amor, voltem para o primeiro amor. E depois, vendo uma pregação de um pastor, ele dizia, gente, quem sai do primeiro amor está em pecado. Porque quem sai do primeiro amor está se afastando de Deus, está entrando numa apostasia, está esfriando na fé. Então voltem para o primeiro amor. Então essa viúva aqui, diante desse contexto aqui, nós vamos continuar lendo aqui capítulo 4, versículo 2, quando ela chega ali para Eliseu, então Eliseu fala o seguinte para ela, o que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então ela deixou chegar no limite, ela deixou chegar num momento onde não tinha mais nada para alimentar, só o azeite. E qual é a referência do azeite que nós falamos ontem, gente? Qual é a referência do azeite? O azeite ali, dentro daquele contexto de Miqueias, o povo não teria mais, os sacerdotes não teriam mais o azeite para ungir, né? Ungir as pessoas, ungir os templos, ungir os seus reis. Então, o contexto do azeite é a unção do Senhor, aquilo que vem do Senhor, a bênção do Senhor, a presença do Senhor. E essa mulher ainda tinha ali dentro do contexto dela o azeite. E isso é uma referência para que nós possamos entender que, com certeza, ela clamava, questionando ali o Senhor sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E quando nós clamamos, quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso eu, com todo o nosso, né? Nós vamos ouvir a voz dele, nós vamos ter o retorno dele, nós vamos ver com os nossos olhos, não só humanos, mas também principalmente os nossos olhos de fé, aquilo que ele tem preparado para mim e para você. E essa mulher, onde ela só tinha um azeite ali na casa dela, então o Eliseu perguntou o seguinte, versículo 3, então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Os olhos de fé. Essa mulher possivelmente viu um pouquinho de azeite que tinha ali, possivelmente ali no cantil dela. Não há na palavra de Deus escrita que ela fez algum questionamento, porque se o marido dela vivia ali junto com Eliseu, se era servo dele, ele via também os milagres que Eliseu já havia feito,
ele possivelmente também já havia sabido ou tinha visto milagres que o Elias tinha feito. Então essa mulher, ela precisava apenas ser avivada no seu interior. Ela precisava apenas ser cuidada da ferida da viuvez, da ferida ali de se sentir desamparada, se sentir desprotegida. E este Deus vem, olha o que o Senhor faz com ela. Então, prontamente, aqui no versículo 5 continua, a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Nós seguimos as instruções de Deus? Ou muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está nos falando? Porque nós estamos tão envoltas na nossa dor, nós estamos tão envoltas na apostasia, né, na frieza, no olhar para as coisas desse mundo com um olhar humano, achando, não é possível isso, eu não vou conseguir sair dessa situação. E o nosso Deus está dizendo aqui, através dessa viúva, siga as minhas instruções, ouça a minha voz, eu tenho o melhor para você. Eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te cuido, eu sou aquele que te curo, eu sou aquele que te transformo, eu sou aquele que te tiro do vício, eu sou aquele que posso transformar aquele teu filho, eu sou aquele que pode te abrir uma porta de trabalho. Creia, creia, creia nesse dia e já comece a glorificar este Deus. Quão grande é este Deus! Eu tenho promessas na minha vida e eu já estive em tempos de oração, e recentemente em tempos de oração, onde com toda a minha força, com todo o meu clamor, eu clamava a Deus por situações, e eu pedia para o Senhor diante daquilo que eu já havia visto de uma outra, por isso que a gente precisa andar com pessoas da mesma fé. E eu via uma irmã falando que em oração ela dizia, o Senhor falou para ela, peça para que você entre no meu descanso. E eu pedi muito, Senhor, me deixa entrar no teu descanso. Eu quero entrar no teu descanso, Senhor. Eu quero entrar no teu descanso. E em determinado momento eu senti, sabe quando você sente aquela paz que excede todo e qualquer entendimento? Esse é o descanso do Senhor. Busque, busque, clame, bata na porta, até Ele te dar o descanso, a paz que excede todo e qualquer entendimento, que provém deste Deus. Só Ele pode fornecer isso. E aqui essa viúva então entra para dentro da sua casa, recolhe ali, chama todos os, né, pede para todos os vizinhos, manda os filhos ali nos vizinhos, o máximo que ela pôde ali, pegou de vasilhas, colocou dentro da sua casa ali, fechou a porta ali com seus filhos, possivelmente ela fez uma oração também antes, a Bíblia não fala a respeito disso, e então ela começou a derramar o azeite sobre as tigelas. E aí, por final, ela diz assim, ó, traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. E o filho respondeu, acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. 7. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Então o Senhor, muitas vezes, Ele nos dá uma porção maior do que nós necessitamos. Ela foi ali pedir, depois entra de novo ali Isaías, eu sempre esqueço, é o 55, eu amo essa palavra, por que eu esqueço? É o 55 do 8 em diante, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, meus caminhos vão muito além dos seus. Então, essa mulher, quando ela foi lá falar com Eliseu, ela foi num momento crítico, onde ela estava sendo ameaçada, onde a família dela, que já estava ali sendo, né, já estava faltando ali o sacerdote do lar, já estava faltando o marido dela, que ela já estava como viúva, agora queriam tirar também os filhos dela. Então essa mulher, ela vai lá pedindo um socorro, possivelmente, para que as dívidas fossem pagas, para que as dívidas que haviam sido ali constituídas, possivelmente dívidas de alimentação, né? Não, a palavra não se refere a isso, mas dívidas de sobrevivência, possivelmente. Então ela vai ali pedir, possivelmente, para que Deus né, ajude ela a pagar aquela dívida, ajude ela a resgatar os seus filhos, a sair daquela situação. Mas o Senhor, Ele dá além.
O Senhor, Ele vai além, Ele faz muito mais do que nós esperamos. E Ele, além de dar o valor para ela vender, né, o óleo ali, o produto para ela vender e poder pagar as dívidas, o Senhor ainda dá o alimento, ela dá um óleo a mais para que ela possa se alimentar e viver com seus filhos. Então, este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós servimos. Mas os nossos olhos não podem estar desviados dele. Os nossos olhos precisam estar todos os dias lá, na porta dele, aos pés dele, no altar dele, levando ali as nossas aflições, levando os nossos agradecimentos, porque não é só pedir também para o Senhor. Esse Senhor, Ele quer de nós louvor, Ele quer de nós adoração, Ele quer de nós um caminhar santo. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Ele quer de nós uma caminhada santificada e olhando para a face dele, em cada detalhe das nossas vidas. Eu vou finalizar aqui essa palavra sobre a força que o Senhor nos traz. O Senhor é aquele que nos resgata, o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele que muda ambientes. Talvez agora você esteja num ambiente onde você não quer mais ficar. Talvez agora você esteja num momento de crise financeira onde você não quer mais ficar. Talvez você esteja num momento de crise conjugal onde você quer uma transformação no seu casamento, ou uma crise familiar com os parentes, né? Uma desavença, uma briga, né, que se levantou, uma contenda que se levantou. Qual é o seu problema? Entregue no altar do Senhor. Busque a Ele com todas as suas forças. Adore Ele mesmo ainda não vendo. Agradeça mesmo ainda não vendo. Peça para Ele para entrar no descanso dEle. E Ele é o Deus que sonda os nossos corações. E Ele é o Deus que nos abençoa, nosso Deus abençoador. E eu entrego então esse tempo na presença do Senhor. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Ministra em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a voltarmos ao primeiro amor, Senhor, nos ajuda a te buscarmos com toda a nossa força, Senhor, e principalmente, Senhor, te buscarmos com alegria, Senhor, te buscarmos com fé, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, nos ajuda a entendermos, ó Deus, o tamanho, Senhor, da tua soberania, Senhor, e sabemos também que é algo que só quando estivermos verdadeiramente contigo, Senhor, na eternidade, poderemos compreender, Senhor, a profundidade, a dimensão, a largura, Senhor, o tamanho, Senhor, do poder que tu tens, meu Deus. Eu entrego a minha vida e a vida daqueles que estão assistindo e que ainda assistirão essa live, Senhor. Se conosco, meu Deus, e nos ajuda em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.